Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos para o nosso quadro Descomplicando o Texto. E o texto que foi pedido aqui para que fizéssemos a explicação dele, ou a descomplicação dele, fazendo jus aí ao quadro do canal, é o texto que está lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Corinto, no capítulo 14, no versículo 2. Vamos falar do dom de línguas, isso mesmo, acerca do dom de línguas. Vamos nessa? Pois bem, veja o que o texto diz lá de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Tá? Antes de a gente ir para o texto propriamente dito, para esse versículo propriamente dito, a gente precisa entender algumas coisas. Tá? Então a primeira pergunta que nós precisamos fazer ao texto, lembra que eu disse que a melhor forma de você conseguir extrair do texto o melhor sentido, ou o sentido que ele realmente tem, é fazendo perguntas a ele e deixar que o próprio texto responda. E quando nós falamos aqui da Bíblia Sagrada, nós estamos falando de toda a revelação, né? Isso aí a gente chama de contextualização canônica. Tá? E aí a pergunta que a gente faz é: que línguas são essas? Né? A primeira pergunta é essa: são línguas inteligíveis ou ininteligíveis? Essas línguas que o apóstolo Paulo aqui escreve. Então a gente precisa primeiro entender isso. Depois disso entendido, é que a gente pode partir para a explicação do versículo ali da carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, 2. Então, que línguas são essas? Que idiomas são esses? Ou melhor, que línguas? Ele fala que línguas. Vamos entender o que é isso. Que línguas são essas, para que nós possamos então entender? São línguas compreensíveis? São línguas que não são compreensíveis? São dialetos que outras nações falam? Mas que línguas são essas? Então, há necessidade para que a gente possa primeiro entender que línguas são essas, para que a gente possa então partir para a explicação do texto, tá? Então a gente começa a entender o seguinte, que lá em Babel, em Gênesis capítulo 11, há a confusão das línguas, em que Deus ordena que o povo se espalhem na terra e tenham filhos, né, e povoem a terra, e o povo desobedece a Deus. Eles não querem serem espalhados, querem construir uma torre para alcançar o céu e fazer o nome deles grande. E eles estavam fazendo isso. Então a Trindade ali desce, né, e espalha aquele povo na terra e confunde a língua deles, para que eles não se comuniquem e não consigam cumprir o que eles querem fazer. Então Deus os espalha na terra para que eles então possam povoar a terra. Tá? Então ali há a confusão das línguas, né? Deus estabelece ali uma dificuldade de comunicação. E outra coisa importante que que nós precisamos entender é que todas as vezes em que a Bíblia fala de língua estranha, e aí eu vou começar falando do Antigo Testamento, depois eu venho para o Novo, então toda vez que a Bíblia fala de língua estranha, ela está se referindo a outras nações. Então todas as vezes que a Bíblia fala em língua estranha, ela está se referindo a outras nações. Tá? Então você vai olhar no Antigo Testamento algumas vezes, línguas estranhas diz respeito a outras nações, e normalmente diz respeito ao juízo de Deus para com Israel. Quando Israel desobedecia a Deus, Deus trazia outros povos, né, de língua estranha para trazer juízo, castigar o povo, para que o povo voltasse então a Deus. Então no Antigo Testamento, a primeira coisa que nós precisamos entender era que essa língua não era uma língua que ninguém conhecia, que ninguém sabia, era uma língua desconhecida, não falada e não entendida pelo povo de Deus. Tá? Pelo povo de Deus. Era uma língua de uma outra nação. Então, todas as vezes que o Antigo Testamento ele começa a falar de uma língua estranha, é uma língua que existe, é uma língua de outras nações que o povo de Israel, o povo de Deus, não conhecia. Tá? Então, quando nós vamos para o Pentecostes, lá em Atos 2, nós vamos perceber a mesma coisa. Só que eles começam a falar ali em outras línguas, no sentido de que também era a língua de outros povos, outras nações. E a gente vai ler o texto aqui de Atos 2 para poder contextualizar, para a gente poder então voltar lá para o texto de 1 Coríntios 14, 2. Tá? Então, quando chega em Pentecostes, ali o que nós temos? É a maldição de Babel sendo quebrada.
o povo agora conseguindo falar, conseguindo se comunicar, conseguindo entender. Isso a gente vai ver a clareza lá em Atos 2, o que a gente vai chamar de princípio da universalidade do Evangelho. Ou seja, o Evangelho agora ele é universal, ele é católico, né? Católico, né? No sentido aí de universal. Então isso também precisa aqui ficar claro. Então em Babel a confusão das línguas, em Pentecostes a maldição de Babel quebrada. Vamos lá ler o texto de Atos 2 para a gente poder só entender o que o texto está dizendo. Ele começa falando assim, ó, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas. A palavra no grego que está lá é glossa. E essa palavra glossa diz respeito a uma linguagem própria de um país. Tá? Então a palavra que está lá no grego é glossa, que significa linguagem própria de um país. Ou seja, significa uma língua conhecida, um idioma, um dialeto, algo que alguém conhecia, alguém falava, de um povo. Tá? Então, línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Mais uma vez, línguas significa aqui linguagem própria de um país, tá? Glossa, linguagem própria de um país. Segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E agora vem a explicação do dom de línguas. Lembrando que o dom de línguas ele serve para quê? Serve para a mesma coisa que os outros dons servem, edificar a igreja. Edificar a igreja. Se não edificar a igreja, não serve, não pode ser usado para outros fins, senão edificar a igreja. Né? E é isso que Paulo está tratando, né, na primeira carta aos Coríntios, do 12 até o 14. Então veja, o dom de línguas, aí vai dizer assim o texto: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se ouviu ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja, pergunta que nós podemos fazer aqui para o texto. Tem gente que diz, mas o dom então era de ouvir. Não, peraí. Sobre quem o Espírito Santo desceu? Sobre os discípulos. Quem falou em outras línguas? Os discípulos. Então o dom não está em ouvir, está em falar. Está em falar. Né? Então eles falavam a língua daqueles que estavam ali presentes. E quem eram aqueles que estavam ali presentes? E aí vai dizer, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são, porventura, galileus, todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Né? Questiona. Olha, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, judeus ou da Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Ou seja, existia aqui várias nações que falavam várias línguas diferentes. Então, há o questionamento de como nós ouvimos eles falarem em nossa própria língua acerca das maravilhas de Deus. Então, o que é o dom de línguas? A capacidade que o Espírito Santo dá para que a pessoa fale um idioma que ela nunca estudou e um idioma que ela nunca aprendeu, que ela nunca ouviu. Mas ela vai falar o quê? O quê? Aí o texto responde aqui, vai falar acerca das grandezas de Deus. E quando nós olhamos para as grandezas de Deus, à luz de toda a Bíblia, o quê? É a obra de Cristo. Tudo converge para a obra e pessoa de Cristo. Então, falar em outras línguas é falar um idioma que você nunca estudou, capacitado pelo Espírito Santo, acerca da obra de Deus. E isso deve servir para edificar a igreja. O que edifica a igreja se não a pregação do Evangelho? Existe alguma outra coisa que edifica a igreja se não a pregação do Evangelho? Né? Então, a gente pode também refletir sobre isso. Tá? Então, é isso que o texto aqui de Atos, no capítulo 2, está nos dizendo. Tá? Então, a gente começa a entender, então, que esse dom de línguas é a capacidade que o Espírito Santo dá de se falar um idioma nunca estudado. Nunca estudado. E falar o quê? Acerca das maravilhas de Deus. Então, todas as vezes que nós vamos olhar para o texto de Atos dos Apóstolos, e ele foi batizado e falou em outra língua, qual é a ideia aqui?
é que para os judeus somente o hebraico era sagrado. Só podia se falar acerca das maravilhas de Deus em hebraico. Não se podia falar acerca das maravilhas de Deus em outro idioma, em uma língua estranha. Até que o mistério é revelado, e essa palavra mistério está lá que a gente vai trabalhar também, o mistério é revelado, e aí quando a palavra mistério ela é usada para revelar sonhos no Antigo Testamento, quando nós vemos lá em Daniel, ela é também usada para falar do mistério do reino de Deus, que já é chegado, e fala também do mistério que é revelado, que é o próprio Cristo. E o outro mistério também que é revelado diz respeito à plenitude dos gentios, que falavam outra língua. Então eles falavam outra língua. Falavam o quê? Acerca da obra de Deus. Acerca da obra de Deus que diz respeito à encarnação do Verbo, à morte e ressurreição de Cristo Jesus. Tá? Então isso é importante que nós entendamos. Beleza? Entendido isso, de que o dom de línguas é falar um idioma que se conhece, vamos para o texto então proposto aqui dos nossos seguidores. Então veja o que diz o texto, lá de 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Tá? E aí ele vai continuar aqui no 3, para a gente poder entender. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e aconselhando. O que fala em outra língua, a gente já sabe que essa língua é uma língua conhecida, uma língua de alguma nação, uma linguagem de alguma nação, língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. A ideia aqui, a briga na igreja de Corinto era por esses dois dons, né? Queriam falar línguas e profetizar, e deixando de lado os outros dons. Então esses dois dons aqui são em disputa e Paulo está escrevendo para resolver isso. Ele prefere que profetizem a falar em língua. Mas vamos voltar aqui, né? Então o que isso aqui significa? E aí eu quero trazer, antes de partir para esse texto ainda, trazer aqui 3 visões que existem aí ao longo da história sobre esse dom de línguas, né? Esse dom de línguas. Existe a visão carismática, que a gente conhece muito mais em função do advento do pentecostalismo lá, do início do século XX, ali da Rua Azusa, né? Mas as raízes dessa chamada glossolalia, né, estão nos ensinamentos dos profetas franceses, chamado de Camisards, né, lá no início do século II. Lá no início do século XVIII, e também dos Shakers, né, lá do século também XVIII, lá de 1747. Né? Shakers é a palavra em inglês que significa ali sacudir, terremoto, e esse nome foi dado a eles por conta da balbúrdia que eles faziam no culto, né? Pulava, gritava, rodava, cantava, isso que a gente vê em algumas igrejas hoje, né? Então por isso que eles receberam esse nome, Shakers. Então a origem disso já está lá no século XVIII, tá? Meados do século XVIII, tá? E aí também está nos Mormons, e também está um cara chamado Edward Irvine, que era da igreja presbiteriana escocesa. Ele que cunhou ali também, no século XVIII, essa ideia de uma outra língua, de não ser um idioma conhecido, de não ser um dialeto conhecido. Tá? Então foi ele que trouxe também essa ideia lá no século XVIII. Tá? Então nessa visão, que é a visão carismática, essas pessoas são cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas humanas ou angelicais. Né? Lembra que Paulo fala? Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos. Então pode ser, nessa visão carismática, tanto idiomas conhecidos como idiomas angelicais, né? Tendo sempre como propósito a oração ou a profecia. Então, desde aquilo que ficou conhecido como o avivamento da Rua Azusa, o movimento carismático acerca do dom de línguas tem passado a pensar neste dom como uma segunda bênção, como o batismo no Espírito Santo, passando a ser um sinal de que a pessoa está cheia do Espírito Santo. E nesse movimento carismático, a língua falada não é idioma conhecido, são sílabas desconexas de qualquer sentido, não há nenhum tipo de sentido ou significado. Então observa-se ainda que nesse movimento, a pessoa que não fala em línguas não atingiu um nível de santidade que a faça merecer esse dom. Entendem que essa é uma atividade normal entre os cristãos e que foi perdida desde o primeiro século da igreja. Então o que acontece muito, e eu já presenciei isso, é a segregação de cristãos. Veja, existem igrejas, e aí igrejas em que eu vou falar dos nossos irmãos pentecostais, em que se você não é batizado com o Espírito Santo, logo você não fala em línguas, logo você não está apto para ser um oficial da igreja, seja diácono ou dirigente e até mesmo pastor. Então existe esse pré-requisito, você ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. Ou seja,
há, ainda que digam que não, uma certa segregação de cristãos, né, de crentes dentro da igreja. Então essa é a visão ali carismática, né, do dom de línguas. E uma segunda visão, e eu falei que são três, é a chamada visão psicorreligiosa, e essa aqui tem a ver, né, com a mitologia grega, né? Então essa visão ela diz respeito ao êxtase religioso, muito comum em antigas profetisas gregas no oráculo de Delfos. Ali, se dá uma olhada na mitologia grega, quando Apolo luta com Piton, lá no templo de Delfos, e aí você precisa dar uma lida para poder entender isso aqui. Então, essa visão psicorreligiosa, ela foi importante para o surgimento do movimento carismático, visto que dava legitimidade ao êxtase religioso como sendo algo comum e desqualificava a avaliação teológica da atividade. Lembra da ideia de que a letra mata, mas o espírito vivifica? É exatamente isso aqui que é aplicado. Então essa visão é baseada em um estudo de religião comparativa iniciado no início do século, no final do século XVIII. Então foi feito um estudo de religião comparada e se percebe que esse êxtase, essas palavras desconexas faladas, ela não é uma peculiaridade do movimento pentecostal. Elas já existem desde as religiões gregas, já faziam isso, né? Já tinha esse tipo de êxtase falando palavras ali desconexas, não palavras, né? Mas algo sem sentido, né? E aí, por fim, existe a visão aqui, a histórico-cultural, que é a visão mais tradicional, a visão dos pais da igreja, né? Então essa abordagem foi ensinada pelos pais da igreja e pelos reformadores que viam o dom de falar em línguas como sendo um milagre especial que demonstrava a aceitação de Deus a novos cristãos. Conferir, por exemplo, Atos 10, 44, 48, 11, 17, e nós vimos também lá em Atos 2, depois Atos 3 ali respondendo, né, acerca do que é o dom de línguas. E como uma habilidade especial para aprender a usar línguas em benefício da igreja, sempre procurando o benefício da igreja, edificação da igreja. Essa abordagem entende que essas línguas são genuinamente humanas, como descrito em Atos 2, como nós vimos aqui. Isso aponta para as várias línguas faladas nas primeiras congregações, que eram muito diversas. Lembra a quantidade de gente que tinha lá em Jerusalém, que veio para a festa de Pentecostes e ouviam aquele povo falar e entendiam na sua própria língua? E eles falavam o dialeto daquelas pessoas ali? Então é isso que os pais da igreja entendiam. Então a expressão falar em outras línguas é muito comum no Antigo Testamento, como eu já disse, e todas as vezes está apontando para outras nações com línguas estranhas, né? Estranhas a qual idioma? Ao hebraico, né? Estranha a quê? Ao hebraico. Pergunta para o texto. É uma língua estranha, mas estranha a quê? É uma língua diferente de todas? Não, é estranha a alguma coisa. Estranho ao idioma hebraico, considerado pelos judeus o idioma sagrado, pelo qual se podia falar as maravilhas de Deus no idioma hebraico, tá? Então esse aqui é o exemplo, tá? Então vamos voltar ao texto para que a gente possa, então, enfim, né, descomplicar o texto ali de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Né? Então, vamos tentar entender o que significa, primeiro, edificar-se a si mesmo, né? Como está lá no versículo 3. Mais o que profetiza, fala aos homens, exortando e consolando. Aí o 4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. A si mesmo se edifica. Vamos primeiro entender o que é a si mesmo se edificar, né? Se não está falando em línguas, ele está se edificando. Vamos tentar entender. E fala a Deus. O que significa edificar-se, né? Então, edificar é o mesmo que crescer espiritualmente. E como que se cresce espiritualmente? Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo as verdades de Deus. Quando nós cantamos louvores que falam da obra de Deus, por meio de Jesus Cristo, nós crescemos espiritualmente. Quando nós oramos acerca da obra de Cristo, nós crescemos espiritualmente. E isso independe do idioma que nós fazemos. Se eu estou orando acerca das obras de Cristo, estou louvando acerca das obras de Cristo em alemão, em francês, em chinês, em japonês, em mandarim, não importa. Eu estou crescendo, me edificando, porque eu estou falando das obras de Cristo. Eu estou falando das obras de Cristo. Né? Então, voltando para o texto, né, o texto fala assim: pois o que fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus. Se eu estou falando em outra língua e não edifica a igreja, porque não tem ninguém que fala aquele idioma que está sendo falado por aquele que tem o dom de línguas, então de que vale? De que vale falar se também não tem um intérprete? Que é o que Paulo fala: você vai falar em línguas que tem intérprete, e que seja 3 no máximo, e um de cada vez. E um de cada vez, para que a igreja seja edificada. E lembra, o que é falar em línguas? Falar acerca da obra de Deus. Falar acerca da obra de Deus.
Tá? Então ele fala, para que fale em outra língua, não fala ao homem senão a Deus. Não está falando aos homens, por quê? Porque os homens não estão entendendo. Então, de que adianta falar se os homens não estão entendendo? Né? Visto que ninguém entende. E ele afirma aqui, visto que ninguém entende. E em espírito fala em mistério. Em espírito fala em mistério. Tá? O que isso significa? Mistério aqui, nesse campo semântico, está sendo usado no sentido de que é algo desconhecido. Né? Em toda a Bíblia nós vamos dizer, olha, o mistério é chegado. Aquilo que era desconhecido agora é revelado. O mistério do reino de Deus agora é revelado em Jesus Cristo. Agora é revelado em Jesus Cristo. Aquele que estava oculto era mistério no Antigo Testamento, agora está revelado, como Paulo fala em Colossenses. Então, o que é mistério? É aquilo que é desconhecido. Quando nós olhamos para a igreja de Corinto, falando em línguas, e não tinha ninguém ali para interpretar, e não tinha ninguém que entendia aquela língua que estava sendo falada, ele está falando o quê? Em mistérios. Mas ele está falando em mistérios o quê? Acerca da obra de Deus, porque é um dom que ele recebeu do Espírito Santo. Então ele está se edificando, como o próprio texto vai dizer. E está falando para quem? Somente a Deus. Mas os dons espirituais, eles servem, inclusive o dom de línguas, para edificar a igreja, para edificar a própria igreja. Tá bem? Então qual é a ideia aqui? Vamos tentar entender o seguinte. Se você é um pouquinho mais velho, você vai entender o que eu estou falando. Nos anos 80 e nos anos 90, existiam nas rádios, tocavam sempre aquelas músicas mais românticas, né? Chama-se aí de flashback, aquelas músicas mais ali para os apaixonados. E aí se aprendia a cantar aquelas músicas em inglês. E se aprendia a cantar aquelas músicas e se cantava aquelas músicas em inglês e não entendia nada do que estava sendo cantado. Não se entendia nada do que estava sendo cantado. E quando não se entendia nada do que estava sendo cantado, significa que estava falando alguma coisa que não existia, algo que era incompreensível, ininteligível? Não, era perfeitamente compreensível. Mas para quem? Para quem falava inglês. Para quem falava inglês ia fazer muito sentido. E a pessoa se alegrava cantando aquilo ali, né? Então, o mistério aqui é exatamente essa ideia. É algo que é desconhecido, mas você está cantando algo que é algo mais apaixonante, algo mais romântico, algo nesse sentido você só não está entendendo. Tanto que ele vai falar aqui, no capítulo 9, o apóstolo Paulo, assim, vós, se com língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizeis? E ele continua, porque estareis como se falasse ao ar, falasseis ao ar, ninguém está entendendo. E ele segue no 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Várias línguas, várias vozes no mundo e nenhum deles sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro. Olha só, não tem como você fugir disso. O dom de línguas é um idioma compreensível, tá? Não tem como fugir disso. O estrangeiro para aquele que fala. Que eu falei da língua, né? Da música. Você cantando a música sem saber o que significava, você está cantando a música. E ele, estrangeiro, para mim, não vai ter estabelecer a comunicação. Por quê? Porque ninguém, o que está falando não sabe o que está falando e o que está ouvindo também não sabe o que está ouvindo. Né? Então não vai estabelecer a comunicação, vai ser estrangeiro um para com o outro. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação de quem? Da igreja. E aí ele continua aqui no 3, ó, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Né? Eu estou falando das maravilhas de Deus, mas eu não estou entendendo, porque a minha mente está infrutífera, eu não estou entendendo nada acerca disso. E de fato eu estou orando em espírito. Por quê? Estou falando das maravilhas de Deus, mas eu não entendo nada, então a minha mente fica infrutífera, não consigo aprender nada. Né? Então, veja que para a gente poder caminhar para o fim, para o vídeo não ficar muito longo, quando Paulo fala aqui, pois quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus, e realmente fala a Deus, as maravilhas de Deus, visto que ninguém entende, ninguém vai entender. Por quê? Que ninguém entende? Porque não está sendo interpretado. Por que não está sendo interpretado? Porque não tem ninguém que tenha o dom de interpretar. Vai edificar a igreja? Não, não vai. Então ele fala, ninguém entende. E em mistério, e em espírito fala mistérios. Mistério significa o quê? Algo desconhecido da igreja. Mistério aqui não é algo assim, nossa, estou falando mistério para me edificar com Deus, não. O que é a edificação, como eu disse? É crescer espiritualmente. Se eu falo em outra língua,
que eu não compreendo, que eu não entendo, minha mente fica infrutífera, mas eu edifico porque eu estou falando acerca das maravilhas de Deus. Mistério aqui, nesse sentido, é de que é algo desconhecido daquela comunidade cristã. Por isso que está falando em mistério. Ó. Espírito fala mistérios, em Espírito fala mistérios. Em Espírito porque fala coisas de Deus. Mistério porque é algo desconhecido da igreja. E o dom espiritual tem de servir para servir a igreja, né? Ficou até meio que redundante, né? Os dons espirituais, eles devem servir a igreja, edificar a igreja, tá? Então, esse texto aqui, para mim, existe uma clareza muito grande quando a gente faz toda a contextualização canônica de que mistérios aqui é você falar o idioma que você não entende e que ninguém na comunidade entende, né? E mistérios é por conta disso, desconhecido daquela comunidade ali cristã. Tá certo? Então, esse foi o nosso quadro, Descomplicando o Texto, que costuma ser mais curto, mas em função da exigência desse texto, de você poder sustentar um pouco mais com alguns textos bíblicos, acabou ficando um pouco longo. Então, esse foi o nosso quadro, Descomplicando o Texto. Espero que Deus abençoe a sua vida e que você possa aí comentar, curtir, compartilhar. Se você concordou, escreve aí, concordei por conta disso. Se você discorda também, escreve aí no comentário, né? Torne esse vídeo relevante, envia aí para outras pessoas. E quanto mais você faz isso, né? Curte, comenta, compartilha, o YouTube vai entender a relevância do vídeo e vai sugerir a outras pessoas também que o assistam. E outra coisa que eu sempre peço aqui no final do vídeo é que você possa se tornar membro aí do nosso canal. Com apenas R$ 4,99 por mês você ajuda no crescimento aqui desse canal, e aí tem acesso apenas para membros, né? Um curso de introdutório de interpretação bíblica e outro curso que estou postando as aulas ali semanalmente explicando as heresias, tá? Então se inscreve aí no canal, curte, comenta, compartilha, se torna membro, ajuda esse canal a crescer, e aí você vai ter acesso aí a uma teologia saudável, tá bem? Então que Deus possa abençoar a sua vida, e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim quiser, porque se Ele não quiser, certamente não acontecerá.